Olá, bem-vindos! Hoje vamos ter a nossa quarta aula no programa Aprender e Estudar em Casa. De novo, Eliseu Cardoso, professor de Física do 12º ano. A mensagem de hoje é: lave as mãos com água e sabão ou use o álcool em gel. Juntos conseguiremos. Para o sumário desta aula, propomos o seguinte. Vocês lembram que já estudamos duas grandezas cinemáticas. Hoje vamos estudar a terceira grandeza cinemática. Vocês se lembram quais as grandezas estudadas? De certeza que sim. A primeira, posição, e a segunda, velocidade. Hoje vamos estudar a terceira grandeza cinemática. Qual é? Ok, aceleração. Então, hoje vamos estudar, dentro das grandezas cinemáticas, nós vamos estudar a aceleração. Certo? Vamos ver a aceleração e vamos ver a aceleração média e a aceleração instantânea. Vamos logo começar com a aceleração média. A aceleração média, que nós representamos por AM, o vetor, claro, porque vocês, como eu disse na aula passada, no 12º nós falamos sempre em grandezas vetoriais. Falamos em módulo, mas o objetivo principal é estudar essas grandezas como grandezas vetoriais. No 10º ano vocês falaram disso, mas em termos de grandezas escalares. Então, a aceleração média é uma grandeza que representa a variação da velocidade que nós representamos por ΔV por unidade de tempo. O que é que significa variação da velocidade? Variação da velocidade significa a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade num tempo final menos a velocidade num tempo inicial. E a variação de tempo, como nós já vimos várias vezes, desde o 10º ano, a variação de tempo é tempo final menos tempo inicial. Então, teremos que a aceleração média é variação da velocidade sobre variação de tempo. É importante também saber o que é que acontece com a aceleração média no movimento retilíneo e no movimento curvilíneo. Vejamos. No movimento retilíneo, a velocidade só pode variar em módulo e em sentido. Vocês lembram que nós estudamos a velocidade na aula passada e vimos exatamente isso, que a velocidade no movimento retilíneo varia apenas em módulo e em sentido. Logo, a direção do movimento é constante, é sempre a mesma. E no movimento curvilíneo, vamos ver mais à frente, no movimento curvilíneo, o que é que temos? A velocidade, para além de variar em módulo e em sentido, também varia em direção. E nós vimos na aula passada que a velocidade é sempre tangente. Se é sempre tangente no movimento curvilíneo, à medida que as curvas mudam, a velocidade também vai mudando. Deste modo, a variação da velocidade e a aceleração média apontam para o interior da concavidade da trajetória. Vejamos isso. Aqui temos, no caso, o movimento curvilíneo. Estão a ver aqui, é uma curva. Sendo uma curva, vejam que nesse instante aqui nós temos velocidade tangente, apontando nesta direção. Nesse outro instante, nós temos a velocidade também tangente, apontando nesta direção. Então, se eu fizer velocidade final menos a velocidade inicial, vejam, velocidade final, transcrevi o vetor aqui, mesma direção, mesmo sentido, e vejam que essa diferença dá a variação de velocidade. Vetor diferença entre velocidade final e velocidade inicial dá a variação da velocidade. E a aceleração média terá a mesma direção significa mesma linha de ação e mesmo sentido da variação da velocidade. Certo? Ok, já vimos a aceleração média, agora vamos ver a aceleração instantânea.
ou então simplesmente aceleração. Podemos dizer aceleração instantânea ou dizer simplesmente aceleração. Da mesma forma que nós vimos na aula passada sobre velocidade instantânea, podemos ver que a definição é praticamente parecida. Aqui o que é que temos? Temos que a aceleração instantânea, ou simplesmente aceleração, é o limite de aceleração média quando ΔT tende para zero. Significa que tempo final é quase igual ao tempo inicial. Por isso, ΔT tende para zero. Mas o que é aceleração média? É variação da velocidade sobre variação de tempo. Substituindo a variação de velocidade pela velocidade final e velocidade inicial, podemos verificar que, como ΔT tende para zero, significa que ao fazer velocidade final menos velocidade inicial, são grandezas, neste caso, iguais. Por quê? Porque ΔT tende para zero, fico com 0 sobre 0. Vocês lembram na aula passada que nós vimos que 0 sobre 0, limite de 0 sobre 0 é uma indeterminação. Resolvemos com a derivada. Daí, a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo. Podemos escrever desta forma ou simplesmente desta forma. Ou então, como nós vimos na aula passada, porque a velocidade ela é derivada da posição, então a aceleração, por sua vez, é derivada da velocidade, então podemos dizer que a aceleração é a segunda derivada do vetor posição, como temos escrito aqui deste lado. A aceleração é a segunda derivada do vetor posição em relação ao tempo. Como vimos para a aceleração média, também vamos ver o que é que acontece no movimento retilíneo curvilíneo para aceleração instantânea ou para simplesmente aceleração. Se o movimento for retilíneo, a aceleração é tangente à trajetória, porque a velocidade só varia em módulo, o que tínhamos visto anteriormente. No caso do movimento curvilíneo, a aceleração aponta para a concavidade da trajetória, porque a velocidade varia em módulo, sentido e direção. E a figura vamos deixar para a próxima aula, porque vamos falar de componentes da aceleração na próxima aula, então vamos ver exatamente o que é que acontece com o vetor aceleração. Ainda podemos também falar da aceleração a partir, ou escrever o vetor aceleração a partir ou em função das componentes cartesianas. Não sei se lembram que também nós chegamos a escrever a velocidade em função das componentes cartesianas, vamos fazer a mesma coisa para a aceleração. Já vimos que a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo. Velocidade nós vimos em função das componentes cartesianas, que era v de x é de x, mais vy é de y, mais vz é de z. Então, se eu pegar e derivar, de acordo com a definição, eu vou ter derivada de parte x, parte y e parte z, sendo aqui a derivada de um produto, como nós vimos na aula passada, vetores unitários são constantes, daí a derivada é zero, então uma parte desaparece, então ficamos com o quê? Ficamos com, se eu quiser escrever aqui, ficamos com ax é derivada de vx, a y é derivada de vy e a z é derivada de vz. Daí eu terei a seguinte expressão. A aceleração é a de x, mais a de y é de y, mais a de z é de z. Então, esta expressão é a expressão do vetor aceleração em função das componentes cartesianas. Sendo assim, fechamos essa parte de aceleração conceito, aceleração média e aceleração instantânea e vamos passar para exercício de aplicação. Por isso, peguem no vosso material de apoio e arranjem um lápis e uma folha de papel e vamos fazer exercícios.
como exercício de aplicação, nós temos, considerar o seguinte vetor posição em função do tempo referente ao movimento de uma partícula material P. Vetor posição, 2t ao quadrado mais 2 é de x, mais 3t ao quadrado menos t é de y. É metros. As perguntas são, para um instante t igual a 1 segundo, vamos determinar a velocidade da partícula, a aceleração da partícula, vamos calcular o instante em que a velocidade é horizontal e vamos determinar a aceleração média nos intervalos de tempo. Então, vamos resolver isso juntos. A expressão do vetor posição é R igual a 2t ao cubo mais 2 E de x mais 3t ao quadrado menos t E de y, unidade de sistema internacional, metros. Então, temos para determinar no instante t igual a 1 segundo. Significa, nós vamos trabalhar com o tempo igual a 1 segundo. Vamos determinar a velocidade e vamos determinar a aceleração. Mas aqui não diz vetores, diz determinar a velocidade e a aceleração. Então, significa que nós, no final, depois de escrever os vetores, vamos ter que calcular os módulos. Então, para a velocidade, que é pergunta 1.1, eu tenho que, para além de escrever vetor, eu devo calcular o módulo, certo? Então, vamos a isso. Rapidamente, temos velocidade é v de x é de x mais v de y é de y. Vimos isso na definição na aula passada. Mas então vamos fazer cálculos auxiliares para determinar o Vx e o Vy. Temos que Vx é derivada de x. Logo, Vx vai ser, isto é parte de x, fica 2t ao cubo mais 2. Vamos derivar isto. Ficamos com o quê? Ficamos com 2t ao cubo, é derivada de uma soma. Então, vamos derivar a primeira parte mais a derivada da segunda parte. E aqui teremos v de x aqui é derivada de um produto. É derivada do primeiro vezes segundo sem derivar, mais primeiro sem derivar, vezes derivada do segundo. Mais derivada de uma constante dá 0. E aqui teremos derivada de uma constante dá 0. E aqui teremos 2 vezes derivada de uma potência. Temos 3t, aqui fica depois n menos 1, portanto n é o 3, fica 3 menos 1 vezes t'. Daí, teremos que essa primeira parte dá 0, ficamos com 2 vezes 3, que dá 6t ao quadrado. E aqui dá derivada de t, é derivada de uma variável independente, dá 1. Vamos fazer a mesma coisa para y. V de y é igual a quê? Temos 3t ao quadrado menos t derivada. Temos v de y igual a 3t ao quadrado. Aqui é de uma diferença, então também temos que fazer a mesma coisa. Derivada disto menos derivada disto. Teremos, isto também é a mesma coisa. Estamos a ter derivada de um produto. Fica 3 derivada vezes, ou derivada de 3 vezes
t ao quadrado sem derivar, mais, agora 3 sem derivar, vezes derivada de t ao quadrado. Menos, aqui derivada de uma variável independente, 1. Teremos v de y é igual a derivada de uma constante dá 0, então esta parte desaparece. Ficamos com derivada disto. É 3 vezes, é uma potência, n2, então fica 2. Aqui fica 2 menos 1 vezes derivada de t. Menos 1, que é deste. Ficamos com v de y igual a, dá 6, t, aqui dá 1, então fica 6t vezes 1, que dá 6t, menos 1. Então temos v de y e temos v de x. É só copiar aqui, fica v é igual a quê? 6t ao quadrado é de x mais 6t menos 1 é de y. O que é que está a ser pedido? Para t igual a 1. Para t igual a 1, o que é que vamos ter então? Vamos ter, para t igual a 1 segundo, vamos trabalhar juntos. Fica o quê? Vamos substituir o t pelo valor 1. Então teremos v é igual a 6 vezes 1 ao quadrado é de x, mais, aqui fica 6 vezes 1 menos 1 é de y. Teremos v igual a 6 é de x, aqui 6 vezes 1 dá 6, menos 1 dá 5. Ficamos com 5 é de y. Mas já temos vetor. Primeira parte resolvida. Aqui, falta o módulo. A velocidade é o módulo da velocidade. Então ficamos com módulo da velocidade, pela forma que nós vimos no início do ano, é aplicada a módulo de vetores, é v de x ao quadrado mais v de y ao quadrado. Então teremos v igual a raiz de, temos aqui 6 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então teremos v igual a 36 mais 25. Daí teremos quanto? Quanto? Aqui 30 mais 20 dá 50. Depois então temos raiz de 61 metros por segundo. Ok? Temos assim resolvido a parte da velocidade. Um tempinho para copiarem, para compararem com o vosso exercício em casa. Ok? Sendo assim, vamos passar para 2. Esta parte é importante para a resolução. Eu vou deixar no quadro. E 2. Então, o que é que temos? Agora, queremos determinar a aceleração. Se determinar a aceleração, primeiro vamos à procura do vetor aceleração, depois vamos procurar o módulo. Então, temos a aceleração é a de x é de x, mais a de y é de y. Daí, cálculo auxiliar. Vamos lá. O que é a de x? Nós vimos hoje que a de x é derivada de componente da velocidade x. Então, teremos que a de x é igual a quê? Então, vamos pegar essa parte e derivar. 6t ao quadrado. Então, ficamos com a derivada de um produto, que é 6 derivada vezes t ao quadrado mais 6 vezes derivada de t ao quadrado. E aqui teremos que derivada de uma constante é 0,
isto desaparece e ficamos só com a segunda parte. Fica 6. Aqui, derivada de uma potência, fica 6 vezes. Aqui fica n, que é 2, então fica 2. T, 2 menos 1, vezes derivada de t. Resultado, teremos a de x é igual a 6 vezes 2 dá 12. E aqui fica 2 menos 1, dá 1, então fica t elevado a 1. E aqui, derivada de t também dá 1. Então fica 12t vezes 1, que dá 12t. Agora, precisamos do a de y. A de y é derivada de v de y. Então teremos a de y é igual a quê? Vamos derivar essa segunda parte, que é y. 6t menos 1, derivada. O que é que temos? Aqui também é um produto. Podemos aplicar a mesma regra. Fica derivada de 6 vezes t mais 6 vezes derivada de t menos derivada de 1. Teremos que a de y é igual a... Isto dá 0, 0 vezes t dá 0, fica apenas 6 vezes derivada de t, que é 1. Então fica 6. E aqui dá 0 porque é derivada de uma constante. Então teremos que o a é componente x. 12t é de x, mais... Aqui, componente de y é 6 é de y. Ok? Expressão da aceleração. Para t igual a 1. Para t igual a 1, 1 segundo, teremos a aceleração. Vamos substituir juntos. O que é que fica? Fica 12 vezes 1 é de x, mais 6 é de y. Então teremos que a aceleração é igual a 12 é de x, mais 6 é de y. O que é que nos falta? Juntos? Vamos fazer? Falta-nos o módulo. Módulo de aceleração é raiz de 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isto vão procurar o valor em casa. Não esqueçam que a unidade de sistema de aceleração, nós vimos no 10º ano, é metros por segundo ao quadrado. Fechando esta parte, nós temos 1.2, que é para determinar o instante em que a velocidade é, vejam aqui, o instante em que a velocidade é horizontal. O que é que significa isso? Significa que, para ser horizontal, significa que a parte de x tem que ficar e a parte de y tem que desaparecer. Para desaparecer, significa que esta parte tem que ser igual a 0. Então, ficamos só com o componente horizontal. Vamos fazer isso rapidamente, juntos, em casa. Se calhar já calcularam. Fica 1.2. Para ter velocidade só componente horizontal, significa que a parte de y tem que ser 0. Então vamos ter só esta parte. Então esta parte tem que ser 0. Então ficamos com o quê? Ficamos com 6t menos 1 é igual a 0. Daí, 6t igual a... Passamos o menos 1 para o segundo membro, fica 1. Teremos t igual a 1 sobre 6 segundos. E fechamos 1.2 e 1.3 fica como trabalho de casa. Que é determinar a aceleração média nos intervalos de tempo 1 e 3 segundos. Só uma dica, não esqueçam que a aceleração média é igual a quê? Nós já vimos, delta V sobre delta T.
O que é que diz aqui? Diz para determinar a aceleração média. Significa depois de calcular o vetor, nós vamos determinar o módulo. ΔV, vocês vão pegar essa expressão. Então, para tempo, tem t igual a 1 e t igual a 3. Vão calcular a velocidade para t igual a 1, calcular a velocidade para t igual a 3, vão calcular variação da velocidade, variação de tempo e determinar a aceleração média. E o resumo da aula de hoje é simples. Falamos hoje da terceira grandeza cinemática, a aceleração. E vimos a aceleração média e a aceleração instantânea. E assim chegamos ao fim da nossa aula. Até a próxima no Aprender e Estudar em Casa.